Então vamos agora para a quarta aula. Vamos falar um pouco sobre divisão celular, que a gente já abordou anteriormente, mas vamos relembrar aqui o conceito, né, para vocês entenderem um pouco mais ou fixar um pouco mais aqui. Relembrar também um pouco sobre a determinação, como é que ocorre aqui o processo de determinação do sexo. A gente sabe que para que ocorra a determinação do sexo, é necessário que ocorra o processo de divisão celular, né, que pode ser tanto a mitose como a meiose, né? Mas para que ocorra a produção dos gametas, a gente fala de meiose, certo? Que a mitose apenas produz células idênticas, né? Produz células iguais, né? Para repor o nosso corpo, né? A gente está em crescimento, em desenvolvimento, células morrem, novas células são produzidas, então é através da mitose que essas células são repostas, certo? Então a meiose ela é responsável pela produção dos nossos gametas, pela geração da variabilidade genética, certo? Então vamos lá. Então o que é a mitose, né? A mitose é um processo de divisão celular, né, que dá origem a células idênticas, células iguais, né, iguais à inicial, né? Então aqui, o que está ocorrendo aqui, né? Ou seja, se essas células iguais estão sendo criadas, elas possuem o mesmo número de cromossomos, né? Se eu tenho uma célula, por exemplo, com 46 cromossomos que vai ser dividida aqui, tem uma célula 2N aqui, vai gerar mitose aqui nela, o que vai acontecer? Ela vai dar origem a outra célula igual a ela, né? Beleza? Então, como eu já falei aqui, só fixando um pouco mais aqui, né? Tá aqui pra gente falar. A função da mitose é essa, né? Garante o crescimento, substituição de células, né, que morreram, foram perdidas. Mantém a reprodução de seres unicelulares, ou seja, seres muito simples que não realizam o processo de meiose, né? Por exemplo, as bactérias, elas se reproduzem através da mitose, né? Elas não realizam a meiose, né? A meiose é para seres mais complexos, como os animais, né? Então, para processos de cicatrização, quando você se machuca, o seu corpo está produzindo células para repor. Então, é através da mitose que ocorre esse processo, certo? Renovação de tecidos. Então, o que está ocorrendo aqui? Eu tenho uma célula, o que vai acontecer? Ela vai se duplicar também, igualzinho como ocorre no processo da meiose, se duplica. Gerei aqui, ó, perceba que ela está se dividindo aqui, gerando duas células diploides também como ela aqui, a original. E são idênticas, essa célula com essas duas aqui. Peguei uma célula, essa célula deixou de existir no momento que ela foi transformada em duas células, certo? A meiose, já como eu falei para vocês, ocorre duas divisões celulares na meiose, né? Formando então no final as 4 células, cada uma delas com metade do material genético da célula mãe. Quem é a célula mãe? É a célula original, a célula inicial, que vai dar o início ao processo, certo? Essa célula, no final do processo, ela vai dar origem a 4 células haploides, certo? Olha aqui o processo, é um pouco complicado aqui. Uma célula diploide, ela se divide gerando duas, no final dá origem a 4 células haploides, certo? Depois que essas células haploides ocorre o processo de fecundação e ela se transforma novamente aqui, reiniciando o processo. Então, o que são cromossomos homólogos, né? Quando a gente fala em cromossomos homólogos, eu quero dizer o seguinte: quando eu tenho uma célula com 46 cromossomos, esses cromossomos estão organizados em pares, né? Se ela é uma célula que possui 46 cromossomos, eu chamo ela de célula diploide, porque ela possui 23 pares. Tá meio feio aqui, mas é 23, tá? 23 pares de cromossomos, né? Sendo que cada par desses cromossomos um par, por exemplo, eu pego esse par, esse aqui é um par, certo? Eu tenho cada par desses cromossomos, deixa eu voltar aqui o desenho, para vocês lembrarem aqui, né, o que a gente falou. Deixa eu ver se eu encontro aqui o desenho. Olha aqui esse desenho aqui, ó. Eu tenho, dentro desses 23 pares aqui, eu tenho um pacote que veio do pai e um da mãe, formando um par. Então, para cada par, eu tenho um cromossomo do pai e um da mãe. Certo? Então,
esses cromossomos que formam esse par, eu chamo de cromossomos homólogos. Por que são chamados de homólogos? Lembra que um cromossomo não é mais do que um filamento de DNA? Então, esse filamento ele contém informações que são compactadas aqui no que a gente chama de gene. Então, imagine aqui que esse cromossomo, essa molécula de DNA aqui, ela possui genes aqui ao redor dela. Imagine que esses quadradinhos aqui, esses retângulos aqui, são chamados de genes, né? Eles são chamados de homólogos porque tanto o cromossomo do pai como o cromossomo da mãe, eles possuem genes para as mesmas características. Então, isso aqui é um gene, vamos imaginar que é um gene para a característica, por exemplo, de cor do cabelo. Aqui também, no mesmo local aqui, eu tenho um gene também no cromossomo da mãe que dita a mesma característica aqui para os dois, certo? Então, eles são genes para as mesmas características. Então, por essa razão, eles são chamados de cromossomos homólogos. Quando ocorre o pareamento desses cromossomos, eles se unem de acordo com essa organização aqui desses genes, tá? Então, podemos dizer que esses dois cromossomos aqui, tanto esse que veio do pai, um exemplo, como esse que veio da mãe, são cromossomos iguais, porque não iguais idênticos, né? Mas eles são parecidos, vamos dizer assim, porque eles possuem genes para as mesmas características, né? Possuem o mesmo tamanho, a mesma forma, né? São praticamente iguais, mas não exatamente iguais, certo? Então, é exatamente isso. Cada par de cromossomos, sendo que ele possui 23 pares, eu possuo um cromossomo que veio do pai e um da mãe que é homólogo a ele, tá? Então, isso são cromossomos homólogos. Quando ocorre o processo de duplicação, a gente pega esse par de homólogos e o que acontece? Esse cromossomo aqui do pai, ele vai se duplicar. Quando ocorre a duplicação desse cromossomo, o que acontece? Ele vai gerar um outro cromossomo idêntico a ele, certo? Que a gente vai chamar de cromátide irmã, certo? Então, eu gerei aqui na duplicação uma cromátide irmã a esse do pai, ó, do pai e aqui da mãe. E para esse da mãe aqui, eu gerei também uma cromátide igual a ele aqui. Tá? Então, esses são pares de homólogos. Esse cromossomo verde é homólogo ou rosa, mas esses dois verdes aqui são cromátides, certo? Deu para entender aí? Então, a diferença basicamente entre a mitose e a meiose, né, para vocês relembrarem aí. Então, os dois processos ocorrem no nosso corpo, né, sendo que são em situações diferenciadas. Quando a gente quer produzir gametas, a gente fala em meiose. Quando a gente quer apenas reproduzir células para compor o nosso corpo, repor células perdidas no nosso corpo, a gente fala em mitose, certo? Então na mitose aqui pode ocorrer em células haploides, né, e em diploides também, enquanto a meiose é apenas em células diploides. Certo? Então, na mitose ocorre uma divisão celular e na meiose não, ocorrem duas divisões celulares. Produzem-se na mitose duas células, né? Uma célula original 2N vai se duplicar, no final vai se transformar em duas células 2N, certo? Já aqui não, ele vai ter uma célula 2N diploide que vai dar origem no final do processo a 4 células haploides, né? Então, eu não vou gerar células idênticas, vai ocorrer uma variação aqui dentro, coisa que não ocorre na mitose, né? Somente na meiose eu vou gerar aqui indivíduos individuais, porque vai ocorrer processos dentro dessa meiose, processos um pouco complexos, né? Que vai dar essa variabilidade genética nos indivíduos. Por isso que a gente tem indivíduos tão diferentes entre si, né? Porque eles são gerados a partir de combinações, né, genéticas que ocorrem durante a meiose, certo? Então, as células formadas são geneticamente idênticas aqui na meiose, sem nenhum tipo de variação, e já na meiose não, né? São geneticamente modificadas no processo. Então, nenhuma sai idêntica à outra, todas saem com uma certa variação, certo? Então, há uma duplicação de células diploides, a gente já falou, ó, dupliquei. E aqui não, a transformação dessas células diploides em células haploides, né? Então, isso aqui são só resumos do que realmente é a diferença entre elas, né? Mitose e a meiose, certo? Não vou prolongar mais porque aqui vocês é apenas para vocês entenderem a diferença entre elas. Então, aqui agora,
tem uma representação do que a gente já viu, né? Na mitose, o que está acontecendo aqui nesse processo? Ocorre a duplicação dessa célula mãe, né? Gerei aqui a duplicação e na meiose ocorre a mesma coisa, né? Ela está duplicando aqui a sua célula diploide, gerando aqui o dobro da quantidade de cromossomos. No final, gerei aqui de novo, ó, 2 células, divisão 1. Lembra que ela realiza 2 divisões? A divisão 1. E no final ela vai gerar as 4 células haploides. Já a mitose não, finalizou aqui, tá? Então aqui esse processo, né? De novo aqui para vocês relembrarem, reforçar um pouco mais o que está acontecendo aqui com a meiose, né? Ela tem aqui uma célula diploide, gerei aqui 2 diploides e no final 4 haploides, sempre 4. E aí pode ocorrer a fecundação e a formação de novos gametas, certo? Então, como os gametas são produzidos então? No caso dos gametas, está escrito errado aqui, desconsiderem, viu gente? Eles são produzidos nas gônadas, ou seja, no sistema reprodutor, né? No caso do homem, são produzidos nos testículos, né? E no caso da mulher, são nos ovários. Então, os espermatozoides, aqui, a configuração 23 cromossomos, 22 autossomos e um sexual, podendo ser um X ou um Y, né? 22 mais um X ou 22 mais um Y. Não esqueçam isso, por favor. E óvulos, né? 23 cromossomos sendo 22, sempre X, né? 22X e a variação dele também X, a mesma coisa. Então, o homem pode criar tanto o cromossomo sexual X ou o Y, e a mulher sempre X. Certo? Deu para entender até aí? E a determinação do sexo, só para relembrar aqui, como é que ocorre, né? Então, o gameta masculino, ele vai se unir ao gameta feminino, né? Gerando um zigoto, um ovozigoto, que possui 46 cromossomos e um indivíduo do sexo feminino, né? Porque ele vai ter os 2 cromossomos X. Já no caso do homem, não, mesmo processo, só que ao invés de 2X, ó, eu tenho um Y e um X. Gerei um zigoto e um homem, tá? Então, no final, quem é que vai determinar o sexo do bebê, né? Sempre vai ser o homem, porque o homem possui o cromossomo Y, né? A mulher não possui, certo? Então, revisem o conteúdo o máximo que vocês puderem para vocês não esquecerem. Anotem no caderno e registrem as dúvidas que vocês tiverem durante a aula, para que vocês possam tirar depois, tá? Então, olha aqui. Essa imagem aqui engraçadinha para vocês verem como é que funciona. Aqui tem uma mulher, né? Casou aqui com esse cara, né? Então, o 23º par, que é o par de cromossomos sexuais, né? 2X aqui na mulher, ela vai gerar tanto um X como um X, e ele vai gerar um X ou Y, né? Então, juntou aqui um X dela com um I, um X aqui dele, gerei uma menina aqui. Peguei um X dela com o Y dele, gerei um garoto aqui. Peguei o outro X dela com o outro X dele aqui, um X dele aqui, gerei outra menina aqui. Sempre vai ser assim, peguei um X dela e o outro Y dele, é como se eu fizesse uma distribuição, né? Pegasse aqui o parzinho de X, ela tem um par, 2X, multiplicasse aqui com o par de sexuais dele aqui. Então, eu pego X com X, XX, X com Y, Y, XY, X com X, XX, depois X com Y, XY. Fazer a multiplicação aqui, gerei essa variação de indivíduos aqui, certo? Beleza? De novo aqui, ó. O que está ocorrendo aqui, né? No caso do Homer aqui, da Marge Simpson, né? Eles estão aqui, tiveram os filhos dele, né? E um X aqui que ele produziu, ó, o espermatozoide masculino, representado aqui em vermelho, e o X daqui dela, né? Gerei aqui o Bart, né? Ele é homem, então ele tem um Y e um X. Aqui os outros aqui, um X e um X. E aqui, ó, que tem a perninha, o espermatozoide X, com o X também uma menina aqui. E, então é isso. Se tiverem dúvidas, anotem. Depois vocês podem me perguntar, né? Tirar as dúvidas na aula online, né? Na nossa aula marcada. Então, espero que vocês tenham entendido. E é isso. Beijos e tchau.